Quando a gente passa a conhecer a lei universal da reencarnação, a gente sabe que tudo aquilo que a gente está passando são experiências não para a gente sofrer. Nossa, mas eu não fiz nada, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Mas se nós olharmos as histórias do mundo, o ciclo de evolução, por isso que Dom Carlos Ramírez fala para a gente buscar a origem das coisas, né? Se nós formos olhar lá atrás, você sabe que ora o espírito nasce homem, ora o espírito reencarna como mulher. O espírito, gente, ele não tem sexo, viu? Para nós evoluirmos, ora a gente nasce do sexo masculino, ora a gente nasce do sexo feminino. É normal isso. Por isso que a gente olha os anjos, né? O rosto angelical. Só você pegar a imagem, por exemplo, do Miguel Arcanjo. Pega a imagem do Miguel Arcanjo. Pega a imagem do anjo Gabriel. Você pode ver. Tem um rosto angelical. Qual é o sexo de um anjo? Não existe a questão do sexo conforme nós entendemos aqui. Não é pênis ou vagina. Não existe isso para o espírito. Que esses espíritos, gente, como foi perguntado, né, no lugar onde eles estão, não há necessidade, né, de procriação pela relação sexual. O sexo, é um processo evolutivo para a gente permitir que os espíritos reencarnem. Mas conforme nós vamos evoluindo, né, isso, gente, para um espírito bem evoluído, tá? Então, até uma vez perguntaram, mas lá no mundo espiritual, os espíritos, ele têm relação sexual? Tem, só que não existe gravidez. Não tem gravidez lá no mundo espiritual, nem lá no umbral, não vai nascer criança lá no umbral. No Vale das Sombras, onde tem lá as mulheres, onde faz aquela suruba toda, né? Que existe isso lá no mundo espiritual? Existe. Existe. Entendeu? Mas os espíritos evoluídos não necessitam do sexo. Então, a questão isso da gente entender a posição que nós precisamos tomar para a gente evoluir. Por isso que Dom Carlos Ramírez falou assim para a gente, né? Não espere das pessoas o que as pessoas não querem te dar ou não podem te dar, mas faça tudo o que você souber em prol da sua felicidade, das suas conquistas e tudo mais que você quiser. Então, veja só. Se você estudar sobre reencarnação, você vai saber, você foi mulher na vida passada? Não sei. Há 3, 4 encarnações. Então, sabe, para o espírito evoluir, né, tem muito homem que fala assim, eu jamais vou nascer uma mulher. Vírgula. Você vai vendo as suas necessidades de acordo com os objetivos a serem alcançados. Né, Guida, né? Eu já fui mais homem do que mulher. Então, mas isso, veja só, uma coisa que é bom vocês saberem. Vocês podem prestar atenção, tem muitas mulheres, por exemplo, tem muitos traços masculinos. Tem muitos homens que trazem em si mesmo muitos traços femininos. Então, veja só, conhecendo a lei da reencarnação, gente, é bom você saber o seguinte. Por exemplo, tem mulheres que você olha, são mulheres, tem todos os órgãos femininos, mas tem os traços fortes masculinos. O que significa? Que durante as suas vidas anteriores, nasceu muitas vezes do sexo masculino. Então, sabe, a gente não pode ficar pré-julgando, né, ou falando mal. É a mesma coisa muitos homens que desde pequeno, né, você vê, trazem em si mesmos traços femininos. Mas para sua necessidade evolutiva, reencarnou do sexo masculino. Por quê? Porque o espírito, para poder evoluir, ele tem que saber tudo. Nós temos que aprender sobre tudo. Ter todas as experiências, né? Todas. Nada justifica a safadeza. Nada justifica a safadeza, tá? Nem do sexo masculino, nem do sexo feminino. Por isso que é importante que nós respeitamos as pessoas como elas são. Respeitamos as pessoas. Tá? Tem a ver com homossexualidade, a reencarnação? Tem a ver. Tem muitos casos, né? Tem muito homossexual, gente, que, veja só, que não tem traços femininos. Aí é outra coisa. Tem muitos casos de homossexualidade
que é simplesmente por causa disso. O espírito nasceu muitas vezes como mulher, a reencarna como homem. Outra vez, reencarnou muitas vezes como homem, pela sua necessidade, vai reencarnar como mulher. E isso não quer dizer, gente, que está errado. Não, isso nunca vai acontecer comigo. Eu aprendi uma coisa. Eu nunca posso dizer que dessa água não beberei. Os hermafroditas, gente, veja só. Quando a pessoa nasce assim, nasce com os dois sexos, né? Isso é oriundo, né, também, viu, de suas encarnações, onde as pessoas brincaram com os dois sexos. Tanto quanto o homem foi desequilibrado, quanto a mulher também foi desequilibrado. Tá? O fato de você ter filhos homossexuais não tem nada a ver em relação ao caráter das pessoas. Já falei assim, não é a opção sexual que mostra se a pessoa é boa ou ruim, tá? Mas é o caráter que cada um tem. Não é, Cleide? Então, seu irmão veio no corpo feminino. Se você observar os traços, só para você entender, por isso que só reencarnação, veja só, ela vem para explicar as coisas. Por isso que às vezes, veja só, as pessoas elas acabam sendo influenciadas de uma forma ruim em relação às condições espirituais dela reencarnada. Tá bom? Respeito. Tem que haver respeito. Tá bom? Respeito. Aos héteros, aos homos. Não importa. O que importa é o caráter. Caráter da pessoa. O que a pessoa faz. Se a pessoa ela respeita, se a pessoa ela entende o que ela está vivenciando. Tá certo? Tem que respeitar. Tem que se respeitar. É isso que nós somos aqui. Né, o Cleide, as reações dela é muito masculina. Então, com o tempo só as pessoas elas vão entendendo o porquê reencarnaram desse jeito e vão viver uma vida normal. Normal. Que a gente não pode, gente, é que as pessoas não podem ficar se prostituindo. Isso não podem. Nem homens, nem mulheres. Não podem se prostituir. Isso não. Sabe? Ter relação sexual com quem você não conhece não é legal. Não é legal. Não faz bem. Não é bom para ninguém. E sabe que eu aprendi com os espíritos, sabe? Que toda pessoa com quem você teve relação sexual, você criou um vínculo espiritual. Aí você vai falar, tô no vinagre, né? Me ajuda. É verdade. Tô no vinagre, vou ter que fazer o quê? Veja como é que estão as pessoas em função de você ter feito isso. Você acaba se ligando àquela pessoa, né? Imagina se essa pessoa não está bem. Você acaba recebendo essas vibrações da situação em que ela está. Então, gente, falo para vocês, vocês vão encontrar as pessoas certas? Vão encontrar as pessoas certas, sim. Tenha paciência. Nós marcamos um encontro com a nossa alma gêmea, sabe, em algum momento da nossa vida, né? Né, Silvânia, né? Eu aprendi o seguinte com os espíritos, viu? Aprendi o seguinte. Errei, ponto. Ponto. Vou mudar. Acabou. Sabe aquela história? Vai e não peques mais. Vai e não peque mais. Sem se condenar, não é? Sabe, o que você fez está feito, ponto. Não é ponto e vírgula, não. Ponto. Tá bom? Comece uma nova fase da sua vida. Se o próprio Jesus não condenava, não é, Gilberto? Né, Marisa Parada Ermida não lo sabia disso. Então, minha irmã, você entende bem o que a gente fala? O Marisa Parada Ermida, onde é? Argentina, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Espanha.
De onde é? Tem como saber? Não, ela não colocou. Ah, tá. Então, Só quando ela coloca. sabe, não lamente os erros, mude. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que saber justamente ter a hombridade, ter a capacidade de mudar. Não fique se condenando. Ah, errei, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei. Tá? Esse vínculo, sabe, quando a gente fala exatamente sobre esse vínculo, porque quando a gente chega no mundo espiritual, sabe que nós vamos prestar contas de todos os nossos atos, né? Sabe disso. Sabe que nada passa despercebido, né? Nós temos uma microcâmera aqui, ó, que grava tudo. Registra tudo, tudo. Grava tudo. E chegando lá, pessoal, como nós fazemos? Uma programação de tudo que nós viemos aqui à Terra fazer. Aí nós vamos saber, né? Como é que foi o nosso caminho? Nosso caminho era para ser uma retidão. Aí você começa lá no dia do seu nascimento, seu pai, sua mãe. Aí depois você começa a mudar mostrar sua personalidade através dos ciclos, né? Dos anos com que você vai se desenvolvendo, né? Principalmente depois dos 12 anos de idade, é que nós vamos mostrando a personalidade que nós temos. Aí que a gente vai ver os desvios. Aí nós vamos mostrar o que nós somos, o que nós fomos no passado. Aí nós vamos levando esses instintos dentro de nós. O seu casamento é karma, pessoal. Acho que todos nós trazemos um pouco de karma no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, em função do que fizemos no passado. As almas gêmeas, gente, com o tempo elas evoluirão juntas. Então veja só, essa questão da evolução das almas gêmeas, elas não são assim, sabe, restritas, né? Tem que ser assim. Então, pessoal, o que é? O que é um casamento kármico? É um ajudando o outro. É um ajudando o outro. Se você ama a pessoa com quem você está ali, né? Se você ama a pessoa com quem você vive, ajude ela a evoluir. Não desista, não. Nosso relacionamento, ele veio não para a gente ficar com raiva. Se a pessoa pisou na bola, faz de tudo para ajudar. O que você puder fazer, você faça. Vocês entenderam, gente? Então, essa questão de reencarnação? Deu para entender um pouquinho?